Capítulo 70. Para aprender o seu lugar. Oceano Antiga, verão, ano 3081 após a perdição. Ela contemplou as águas cintilantes do Oceano Antiga, o sol de verão brilhando forte sobre sua cabeça, o navio balançando sob ela. O som das ondas quebrando contra a proa era interrompido pelos grasnidos agudos das gaivotas acima. Levou mais de um mês para atravessar Loria e pegar um barco fluvial de Catagan até a costa. Outras 2 semanas se passaram desde então. A viagem teria sido mais fácil se ela não estivesse viajando com 2 grupos que se recusavam a conversar. Um estrondo baixo soou à direita de ela, e ela inclinou a cabeça para o lado sem olhar, sentindo o toque áspero da pelagem de Fainir em sua bochecha. O pinheiro-lobo estava tão grande agora que sua cabeça quase tinha a mesma altura que a de ela. Ela sorriu enquanto ele apoiava o queixo no parapeito do navio, olhando para o oceano junto com ela. Nós o veremos em breve, garoto. Ela teve que estender a mão para coçar o topo da cabeça dele, recebendo um resmungo de satisfação. Eu prometo. Passos ecoaram no convés de madeira, e Ana apareceu à esquerda de ela. Ela cruzou os braços sobre o parapeito e apoiou o queixo nas mãos, imitando Fainir. A mulher olhou para o pinheiro-lobo, franzindo os lábios. Fainir não se moveu, mas seus olhos se voltaram para ela. Ele soltou um rosnado baixo. Pare de ser tão rabugento, disse Ana, coçando o nariz dele. Ela se endireitou, apoiando as palmas das mãos no corrimão. Depois de um instante, virou-se e recostou-se, olhando para o outro lado do navio. Sabe, se você olhar para este bordo, poderá ver o contorno de Wolfine Irid ao longe. Ela assentiu com a cabeça, sorrindo. Sinceramente, prefiro não olhar. É mais fácil estar tão perto se eu não olhar. Ana estendeu a mão esquerda e a colocou sobre a de ela. Seus pais teriam muito orgulho da pessoa que você se tornou, ela. Eu sei disso porque tenho orgulho, e nem te conheço há tanto tempo quanto eles. Ana suspirou, depois colocou a mão no ombro de ela e beijou sua bochecha. Vamos te levar até Kalen, não se preocupe. Mas lembre-se. Se algum mal acontecer a Taner, você me matará enquanto eu estiver dormindo, eu sei. O quê? Não. Aquele idiota já tem idade suficiente para ser responsável pela própria segurança, pelo menos uma vez. Não, o que eu ia dizer era para você se lembrar que, não importa o que aconteça, você não está sozinho. Agora, o Ilin vai cozinhar hoje. E eu sei que o Taner e a Farda estão fazendo aquela coisa de sussurro e silêncio, mas você se lembra do que aconteceu da última vez que deixamos o elfo cego cozinhando sozinho? Não precisamos de outra fogueira. E já que a Farda e a Ala não parecem interessadas em ajudá-lo, eu vou ser os olhos dele. O que tem para o jantar? Perguntou ela enquanto Yana se afastava. A mesma coisa de todas as noites nas últimas 2 semanas. Peixe, batatas, uma maçã e uma laranja. Os navios de contrabando não são conhecidos pela sua culinária. Ela riu enquanto Yana caminhava para a outra extremidade do navio, desaparecendo no convés inferior. Apesar do que acontecerá no acampamento de Loria, ela acabará por apreciar a companhia de Ilin. O elfo falava o dobro do que Farda e Ala juntas. Ao longo da jornada, ele passará muitas noites conversando com ela sobre druidas e sobre seu Ayar Elvin, Andras. Ayar Elvin, um coração. Essa frase só fazia ela pensar em Het. Havia dias em que sentia tanta falta dele que seus pulmões se recusavam a respirar e seu coração doía. Às vezes, quando fechava os olhos, podia sentir o polegar dele acariciando sua bochecha, podia ver o sorriso dele com os olhos. Ela fungou, enxugando as lágrimas. Você estava só esperando ela ir embora. Ela não precisava olhar para saber que Farda estava atrás dela. O perfume dele invadiu as narinas de Fainir. Sinceramente. Farda não se mexeu. Ela me assusta. Ela te assusta? Ela balançou a cabeça, depois se virou para Farda, encostada no parapeito. Ela fez sua melhor imitação de Farda, baixando a voz e falando como se tivesse passado a vida engolindo pedras. Meu nome é Farda Kirana, justiçar dos magos de batalha imperiais. Não sinto dor e gosto de ficar por aí, sombria e melancólica. Também tenho medo de uma mulher com metade do meu tamanho. Farda olhou para além de ela, com o olhar fixo nas ondas que se moviam. Após alguns instantes, um meio sorriso surgiu em sua expressão impassível. Ela não chega nem perto do meu tamanho, disse ele, caminhando em direção ao parapeito à esquerda de ela. E ela é o tipo de mulher que te despedaçaria enquanto você dormisse se a contrariasse. Ela sorriu fracamente ao olhar para Farda, que encarava a água com as mãos cruzadas atrás das costas.
O homem havia lhe dito muito naquela noite em que Iana, Tanner e Farven os encontraram, e depois quase nada. Não sei o que você fez comigo, mas quando você está perto, eu não me sinto tão destruída. Aquelas palavras haviam dilacerado o coração de ela e a abalado profundamente. Pela primeira vez desde que conhecera o homem, ela ouvira de verdade, e não apenas a armadura que ele usava todos os dias para se proteger do mundo. E foi naquele momento de pura vulnerabilidade, enquanto ele tremia e se abalava, que ela percebeu o quão apropriado era aquele título, Rakina. Você está despedaçado. Sua alma está dilacerada e estilhaçada, seus muitos fragmentos lançados ao vento. Você não é nada, você não é ninguém. Tudo o que você sente é vazio, frio e errado. Farda. Farda ergueu uma sobrancelha. Lá em Loria, quando você, Ilin e Ala decidiram vir comigo, você disse a eles que não precisavam vir. Você disse a eles, esta jornada não termina bem. O que você quis dizer? O que você está escondendo de mim? Farda suspirou pelo nariz, observando as ondas que se chocavam contra o casco do navio. Você conhece as histórias, ela. Agora que você sabe quem eu sou, o que eu sou, tenho certeza de que você consegue juntar as peças. Não quero histórias. Quero a verdade. Farda assentiu com a cabeça. Eu traí as pessoas que confiaram em mim. Matei muitas delas. Quando chegarmos aonde vamos, elas vão querer retribuir o favor. Ela encarou Farda, seu olhar inabalável. Sua garganta apertou e um punho se fechou em seu peito. Ela não era ingênua o suficiente para acreditar que conseguia ver algo em Farda que os outros não conseguiam. Sabia que ele era um homem capaz de grande fúria e de coisas terríveis. Mas também sabia que ele era capaz de bondade. Ela se lembrou de como Coren lhe dissera que Farda fora, certa vez, o Draleide que seu mestre considerava um exemplo do que um guerreiro deveria ser. Não em como deveriam lutar, mas em como deveriam se portar, em como deveriam tratar aqueles que protegem. Mas ela também se lembrou de Coren dizer que, um ano antes da queda, Farda mudará. O que aconteceu com você? Por quê? Por que o quê? Por que você os traiu se eles eram seus amigos, se confiavam em você? Farda lançou um olhar para ela, seu olhar demorando-se nela por um instante antes de voltar a atenção para o oceano. Eles me tiraram algo. Algo que não tinham o direito de tirar. Riste estava sentado com uma perna cruzada sobre a outra no topo de uma pequena colina com vista para o lago Berona. Suas costas estavam apoiadas em uma mochila e um cobertor enrolado enquanto observava o reflexo do pôr do sol pintar a água com um tom de laranja hipnotizante. Ele estava ali havia algumas horas, lendo. Durante a viagem para Seeple, antes da batalha em As Três Irmãs, não tivera muitas oportunidades para ler, mas na jornada para Berona, e nas semanas de espera, fizera questão de encontrar tempo para isso. Ele estava na última página de Druidas, uma magia perdida, desde pouco antes do sol começar a se pôr atrás das montanhas Lodar, a oeste. Riste sempre achava que havia algo agridoce em terminar um livro. A sensação de realização e alegria era frequentemente atenuada pela constatação de que ele nunca mais conseguiria lê-lo da mesma maneira. Ele poderia, é claro, começar da página 1 e ler até o fim, mas não seria a mesma coisa. Seus preconceitos e noções eram irrevogavelmente alterados pela primeira leitura. Era simplesmente assim que as coisas eram. Assim, Riste adiou a leitura da última página. Em vez disso, inclinou-se para frente, dobrou a ponta da página, colocou o livro sobre a mochila atrás de si e voltou-se para observar a paisagem. Tendas de tamanhos variados margeavam as margens do lago Berona por quilômetros, estendendo-se das muralhas de Berona até a margem sul do lago. Garramon havia dito que 16 exércitos já haviam chegado e outros 5 estavam a caminho. Isso totalizaria 105.000 soldados. Além disso, Riste avistara 3 membros da Guarda do Dragão sobrevoando a cidade, Ilkia, Voranur e Jormun, a julgar pela coloração das escamas dos dragões. Qualquer que fosse o motivo da convocação de todos para Berona pelo Imperador, era algo de proporções enormes. Depois do que acontecerá em As Três Irmãs, Riste logicamente pensaria que teria algo a ver com os elfos. Mas, se fosse esse o caso, certamente os exércitos estariam marchando em direção a Seeple, não a Berona. Além disso, Riste ouvirá de um dos cavaleiros que 80.000 homens haviam sido enviados do sul de Al-Nazla para Giza apenas algumas semanas antes, enquanto o primeiro exército ainda marchava para Berona. Isso significava que o imperador estava planejando uma grande manobra tanto no norte quanto no sul. Então você já terminou. Riste se virou e viu Garramon subindo o outro lado da colina, com Magnus e Anila ao seu lado. Por algum motivo, Magnus havia decidido não raspar a metade não queimada de sua barba,
e estranhamente, aquilo estava começando a lhe cair bem. Qual é o problema de vocês dois com livros? Magnus pegou Druidas, um livro perdido da magia, e folheou as páginas desinteressadamente. Ele sempre foi assim, sabe? Magnus inclinou a cabeça na direção de Garramon, com a cabeça enfiada nos livros. Magnus colocou o livro de volta na mochila e desceu a colina alguns metros, gesticulando em direção ao lago que, à luz do pôr do sol, agora parecia um fogo cintilante. Se você levantar a cabeça das páginas, há coisas muito mais interessantes para se ver. Você só está amargurado porque não sabe ler, disse Anila, pegando um graveto e atirando na nuca de Magnus. Ela se virou para Riste, com um meio sorriso nos lábios. As vestes lhe caem bem, irmão Avel. Riste olhou para as vestes negras que lhe cobriam os ombros, passando a mão pelo tecido macio. Garramon só as conseguirá na torre alta anteontem. Riste até se esquecera de que as estava usando. Obrigado, irmã. Anila inclinou a cabeça, com um sorriso persistente, enquanto se aproximava de Magnus, que contemplava a água. Riste cobriu os olhos com a mão para bloquear a luz do sol enquanto olhava para Garramon. O homem ergueu uma sobrancelha, e Riste percebeu que ele nunca havia respondido à sua pergunta. Última página. E aí, o que você acha? No final, só balbucios. Riste pegou o livro, batendo o dedo na capa. Acho que seria fácil acreditar nisso, sem o contexto adequado. Garramon sorriu. E qual seria o contexto apropriado? Os druidas não estão mortos. Ela é uma druida. Tudo o que ela era capaz de fazer, a mudança na cor dos seus olhos, o afiamento dos seus dentes, a forma como controlava a coruja, reforçava o que Duran afirmava sobre os aldruidas. E esse fato dá validade a algumas das outras afirmações de Duran. Muito bem, disse Garramon com um aceno de cabeça antes de se virar para contemplar o pôr do sol. Ler sem contexto é como comer sem engolir. Talvez eu precise ler de novo. Garramon soltou um suspiro suave. Acabamos de sair de um conselho com Fanny. Assim que os exércitos 42º, 21º, 18º, 11º e 8º chegarem, partiremos para a Torre da Morte. Para que vamos lá? A lua de sangue está quase chegando. Com ela, o Salvador nos dará tudo o que precisamos para repelir os elfos e os Urax. Acabaremos com esta guerra, Riste, rápida e sem hesitação. Então poderemos voltar a manter a paz. Riste olhou para Garramon. Havia um fervor nos olhos do homem, uma intensidade que brilhava à luz do sol poente. Garramon, o que significa exatamente fornecer tudo o que precisamos? O que estamos fazendo? Garramon sentou-se na grama ao lado de Riste. Puxou os joelhos em direção ao peito e inclinou-se para a frente. Conforme a lua de sangue se aproxima, o véu entre o nosso mundo e o mundo dos deuses torna-se mais tênue. Os arautos são os guerreiros de Efialtir no mundo dos deuses. Mas eles não passam de simples soldados. Existem outros mais poderosos que, com a ajuda certa, podem atravessar para este mundo. Os escolhidos. Quando a lua de sangue surgir, podemos ser aqueles que os ajudarão a atravessar. Podemos ser aqueles que conquistarão a sua confiança. Garramon olhou para Riste, erguendo uma sobrancelha. Você não tem certeza? Riste olhou para a água cintilante e suspirou. Há muita coisa que eu não sei. Falar sobre os deuses sempre foi um assunto delicado no norte. Riste ainda se lembrava da resposta furiosa de Tommen quando se referiu a Efialtir como traidor e não o salvador. Mas Garramon sempre o encorajara a falar abertamente. O homem era uma criatura da lógica, como Riste. Nunca me importei muito com deuses, disse ele. A existência deles sempre importou pouco. Eles não afetam onde eu durmo, o que eu como ou as coisas com que me importo. Além disso, sempre conheci Efialtir como traidor. Mas isto... Riste levou a mão por baixo das vestes e retirou a gema brilhante que adornava seu pescoço. Isto muda tudo. O que você viu de Efialtir? Garramon sustentou o olhar de Riste. O que você quer dizer? O que você viu? Viu alguma coisa em toda a sua vida que justificasse o título de traidor? Aposto que não. No entanto, enquanto esteve aqui, você viu como o dom da essência dele permite a reciclagem da vida. Viu como, após a batalha, muitos dos curandeiros usaram a essência coletada durante o combate para curar os feridos. Sim, você viu a destruição que ela pode causar, mas isso não é diferente da centelha ou do fogo de dragão. Riste assentiu lentamente, deixando as palavras de Garramon reverberarem em sua mente.
Você viu do que os elfos são capazes em As Três Irmãs. Você viu o poder que eles tinham. E você viu os refugiados dos ataques dos Urak, viu a morte e a carnificina. Não se trata do norte ou do sul, Riste. Trata-se de todas as vidas humanas. Os escolhidos podem nos ajudar a resistir aos elfos e aos Urak, podem nos ajudar a proteger aqueles que não podem se proteger. Riste não respondeu, apenas continuou a sentir, olhando para o horizonte. Ele não gostava de não entender. Tinha visto o que a essência podia fazer, o bem que podia ser feito com ela. Mas precisava de tempo para pensar. Estava longe de acreditar que Efialtir era o Salvador, mas Efialtir era o único Deus que parecia ter algum impacto tangível no mundo. Não se apressem, disse Garramon, levantando-se. Sei que pode ser muita informação para assimilar. Enquanto isso, Magnus providenciou alguns barris de vinho para comemorar a conquista da sua insígnia completa por você e Neera. Viemos buscá-las. Riste deu um sorriso fraco para Garramon e inclinou a cabeça. Só quero terminar esta última página, depois disso. Garramon assentiu com a cabeça, e ele, Anila e Magnus desceram até o acampamento do primeiro exército, que ficava do outro lado da colina. Neera estava no acampamento com Lena, aproveitando o tempo livre antes de marcharem novamente. Ele gostaria de compartilhar um vinho com elas mais tarde, mas também estava feliz por ter um tempo só para ele. Mais uma vez, Riste recostou-se na mochila e no cobertor enrolado, ajeitando-se para ficar confortável. Abriu Druides, um livro de magia perdido até a última página, desdobrando o canto. Tudo que é bom chega ao fim, disse ele, olhando para a página. Duran Linold, Arcamago, ano 2340 após a perdição. Este livro é o culminar do trabalho de uma vida inteira. É o resultado de séculos de pesquisa e dedicação. Por isso, agradeço-lhe por ter chegado a esta última página e por dedicar-lhe a única coisa que não se pode ganhar, comprar ou encontrar, o tempo. Não importa o que digam, os druidas não são apenas lendas. Eles não estão mortos, apenas querem que você acredite nisso. Eles desempenham um papel muito maior neste jogo de jogos do que qualquer um ousa admitir. Os druidas da semente são os manipuladores. Os druidas de Aldura são os guerreiros. Os druidas do céu são os instrumentos da mudança. Os druidas do éter são os agentes da transformação. E, mais importante, seus deuses caminham entre nós.